Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui na casa de Deus, mais essa terça-feira, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E é um privilégio, irmão, nós estarmos aqui depois de um dia de trabalho. Muitos ainda estão voltando do trabalho e daqui a pouco, vem aqui para aprender a palavra de Deus. E nós somos agradecidos ao Senhor, por estarmos aqui. Eu convido a igreja para nós ficarmos de pé e lermos um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36. É esse trecho que fala um pouco de como que a palavra de Deus foi formada, qual é o objetivo da palavra de Deus para as nossas vidas. Meu. É maravilhoso quando nós estudamos a Bíblia e sabemos que toda a Bíblia ela tem um só centro, que é o Senhor Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 36, que nos diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É esse o versículo que eu gostaria de ler. Vamos continuar até o 49. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras. Louvado seja Deus. Que nesta noite, nosso entendimento possa ser aberto. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Eu peço que o grupo de louvor se aproxime, irmãos. Aqui o que me chama muita atenção nesse texto, irmão, é o versículo 44. Aqui, nesse versículo 44, o Senhor Jesus deu testemunho da composição do Antigo Testamento. O que ele diz? Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, o Pentateuco, nós estudamos no mês passado, nos profetas e nos salmos. Então aqui o Senhor Jesus testificou sobre o Antigo Testamento. E nós estamos estudando esse ano todos os livros da Bíblia. E nós sabemos que todos esses livros apontam para um só objetivo, que é o Senhor Jesus. E que o Senhor possa falar mais ao nosso coração ainda essa noite. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Diga assim: graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos felizes, amado, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos alegres. A palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Estamos alegres, felizes. O Ministério Louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Cadê vocês? A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar, a face adorada de Jesus verei. Breve. Espírito
toda dor, eu vou aguentar. Foi um calvário ao pecador, sempre a voltar. Flechas transpassaram bem, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Hoje a noite escurecer, no ser de Jesus, mas clamando com poder, estagiará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Estende a sua mão sobre nós ali, se é assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas nos sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, podes que valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Você vai, a face adorada, vai. No céu estarei, aleluia. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me salvar. Aleluia! Breve, breve, breve estaremos junto com o Senhor. Breve. Aleluia. Esse louvor, ele fala comigo há muitos anos, quando eu não conhecia Jesus direito. Praticamente eu nasci na casa de Deus, eu nasci, fui criado no Evangelho, mas
Com o tempo, eu me afastei, fiquei fora. Minha juventude foi toda fora, né? Eu me desviei, né, dos caminhos do Senhor. E essa música mexia muito comigo, falava muito ao meu coração, lágrima no olhar. E ela fala: por que temer, se Cristo está contigo todo dia? Para que temer, se 24 horas Ele cuida de você? Para que temer? Não temas, coloca a sua vida diante do Senhor. Para que temer? Grandes provações tens passado, em momento tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te feres com palavras que machuca o coração, as lágrimas nos olhos molha o teu rosto, é tanto sofrimento. Pega a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola. Sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Oh, Jesus te ama, amado. Ele marcou o encontro com você nessa noite. Aleluia. Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Vai! Pra que temer, se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Oh. Aleluia. 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 Para que temer, amado?
se Ele está todo dia com você. E muitas vezes a gente fica disperso, a gente não vê o Senhor operar, a gente fica cego, a gente não contempla as glórias do Senhor. Acorda, Deus contempla o seu coração. Essa música que a gente vai cantar, tua graça me basta. Se não fosse a graça do Senhor, ninguém estaria aqui, ninguém. Mas a graça de Deus nos basta. E diga assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas eu preciso sim ser reconhecido por Jesus. Muitas vezes você procura fama, procura outdoor. Eu quero meu nome lá no outdoor, eu quero. Isso não é nada, isso não é importante. O importante é seu nome estar escrito no livro da vida. O importante é você ter seriedade com Deus. Muitas pessoas falam bem assim: Lauro, você canta há muitos anos, eu não vejo o seu nome nos outdoor, eu não vejo o seu nome por aí. Eu falei: eu não quero saber disso, não quero saber disso, eu não quero fama, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Você não precisa ser reconhecido, você precisa de Jesus. Todos que estão aqui estão na submissão de Deus, porque Deus escolheu, e Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te capacitar, vai te colocar nos lugares impossíveis. Deus vai te capacitar. Aleluia. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, mas que Tu cresça, Senhor, mais e mais. É como serafim que esconde o rosto diante a Ti, esconde o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, mas que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não consigo ser reconhecido por ninguém, não. A minha glória é fazer o que conheçam a Ti, e que diminua eu, mas que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim que come o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, mas que Tu cresça,
presença, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça desmonte, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça desmonte, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. A graça de Deus nos basta. Aleluia, aleluia, só graça. Aleluia, aleluia. É a graça do Senhor. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença. Mais uma vez você. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos do Senhor te veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Assim com as mãos, tua presença, fala assim, tua presença é real em minha vida. Tua presença, Senhor, é real em minha vida, Senhor. As mulheres, fala. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Os homens. tua presença é o meu prazer. 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 Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença. Mais uma vez para terminar. No Santo dos Santos, a
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode tomar assento. Continuando nosso culto de louvor ao Senhor, nós queremos convidar as crianças para vir aqui na frente. E hoje, irmã Vera avisou que as crianças até 12 anos tem um culto especial para as crianças. E podem vir crianças até 12 anos. Quem vai ler a palavra de Deus, quem vai falar o versículo? Você vai falar o versículo. Mais alguém vai falar o versículo da palavra? Quem vai orar nessa noite? Então vamos ouvir o versículo. Pai, Senhor, igreja. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Salmo 128, 1. Amém. Glória a Deus. Eu não sei falar. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus, muito obrigada por esse dia, por você de todos nós, da minha mãe, do meu pai, de todos que estão aqui nessa noite, Senhor, você de todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. As crianças podem ir para a sala. Eu quero convidar aqui na frente o presbítero Sandro Romão, que vai ler uma palavra de oferta. Eu quero convidar os obreiros, as obreiras, para estarem aqui na frente nesta hora. A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, mesmo sentados, no livro de 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Segundo Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1. Amém? 2 Coríntios 8, a partir do verso 1, nos diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo e privilégio, o privilégio de participarem deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que como começou, assim também acabe esta grande graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nesta graça. Amém? Meus irmãos, quando trazemos aqui uma palavra de oferta, de dízimo, talvez alguns ainda pensem assim, eles trarão palavras persuasivas para que possamos entregar o nosso dinheiro. Talvez eles chamem pessoas eloquentes para nos convencer a entregar dinheiro.
Mas, meu irmão, não é isso não. Quando trazemos aqui uma palavra sobre oferta, sobre dízimo, é para trazer um ensino para a igreja daquilo que o Senhor espera das nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, ele fala para a igreja, para os coríntios, para a igreja que estava em Corinto, ele dá o exemplo dos irmãos da Macedônia. Ele diz que a graça de Deus estava sobre aqueles irmãos. Aqueles irmãos, eles não tinham condição, situação financeira, eles não tinham, mas conhecedores da situação de outros crentes, os crentes da Judéia, eles fizeram questão de participar, eles rogaram para que participasse daquele momento especial. E o apóstolo enfatiza isso. Eles rogaram para ajudar. E ele diz que naquela atitude eles agradaram primeiramente ao Senhor e depois eles ajudaram aos irmãos. Meus irmãos, dízimo e oferta, eu já falei aqui uma vez, é ato de gratidão, mas é ato daquele que entende a obra de Deus. Há muitos que precisam. O Senhor não precisa de dinheiro, irmãos. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é dono do ouro, da prata. Mas Deus se agrada em ver a gratidão e a fidelidade do seu povo. E Paulo fala, olha, essa igreja tem tudo, e nós temos tudo. Nós temos palavra, nós temos fé. Deus está aqui, o Espírito Santo opera nesta igreja. Há um ministério de louvor abençoado. Mas Paulo fala agora, sobressair nesta graça. Qual graça? O entendimento que é necessário ser fiel ao Senhor. Há igrejas, congregações, há missionários que dependem disso. E eu creio, pela fé, que Deus, nesta noite, vai usar vasos, homens e mulheres fiéis a Deus no levantamento de dízimo e oferta. E Paulo fala o seguinte, mais à frente, olha. Agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deus não está preocupado com o valor. Deus olha o seu coração. E se você foi inquietado durante este dia, não perca seu tempo, meu irmão. Agora é hora de ser fiel. E no capítulo 9, verso 6, diz mais o seguinte, digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. A graça de Deus se manifestou aos irmãos da Macedônia, porque houve fidelidade naqueles corações, e é isso que Deus quer operar nesta noite, nesta igreja. Deus quer ver uma igreja próspera, uma igreja cheia de graça, mas uma igreja que é fiel nos dízimos e uma igreja que entende o valor de uma oferta. Esse dinheiro não é para o Senhor, mas a nossa fidelidade, isto sim, isto agrada ao nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que desejarem ofertar, façam um sinal, as obreiras vão entregar o envelope, nós também queremos o envelope para ofertar ao Senhor. Aleluia. Nós queremos convidar o nosso preletor, que vai trazer para nós o estudo, o presbítero Robson, professor Robson, que ensina a palavra de Deus aqui com muita graça. E nós também queremos conhecer, enquanto o nosso irmão Robson se aproxima,
mais alguém que está nos visitando nesta noite pela primeira vez? Faça um sinal, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Acho que todos são de casa, né? Eu convido a igreja, né, para nós ficarmos de pé e agradecermos ao Senhor pelas ofertas, agradecemos ao Senhor, né, por esse culto abençoado que o Senhor nos concede participarmos. E nesta noite também nós queremos orar, irmãos. Eu senti de Deus de fazer um clamor. Mais uma vez, nós oramos, eu convido novamente para nós orarmos, né, pela a situação que o nosso Estado está vivendo. E a gente tem acompanhado, irmãos, de perto lá a ação dos soldados do Exército e tantas coisas que têm acontecido. E a gente não pode ficar indiferente a isso, né? Nesta hora nós também queremos fazer um clamor, né, pela nossa cidade, pelo nosso Estado. Oremos, irmãos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, ó Deus, para aprendermos a Tua palavra. Senhor, agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que foram entregues no altar. Ó Deus, continua abençoando o Teu povo, Senhor. Continua dando graça, prosperando, Deus amado. E que esse dinheiro seja, Senhor, usado na Tua obra com sabedoria, Senhor, e que muitos, ó Deus, sejam abençoados através dessas ofertas. Ó Deus, queremos também, Senhor, mais uma vez clamar a Ti, Senhor, pelo nosso Estado, ó Deus, por essa situação na segurança que está acontecendo. Nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco, Tu nos guarda e nos livra de todo o mal, Senhor. E agora queremos suplicar, Senhor, o Teu favor pelas autoridades, Senhor, que estão coordenando essas ações na segurança, pelo governo do nosso Estado, Senhor, pela todas as autoridades que estão sobre nós, Senhor Jesus. Ó Deus, livra-nos do mal, Senhor, nos guarda, Senhor. E nesta hora também queremos, ó Deus, agradecer pela vida do Teu servo, Senhor, professor Robson, que vai trazer esse estudo, Senhor. Usa o Teu servo com graça, ó Deus amado, para transmitir mais esse ensinamento, Senhor, e dar-nos graça, Deus, para entendermos tudo que tem para nós nesta noite. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, boa noite. Paz do Senhor para todos, amém? Bom estar com os irmãos novamente para meditar, estudar um pouco mais. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Semana passada estudamos sobre o livro de Josué. Nesta noite, sobre o livro de Juízes e Ruth, 2 livros abençoados. Juízes 17, quantos encontraram, digo amém. Amém. Está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Não havia rei em Israel, cada um fazia conforme o que achava melhor. Amém? Podeis estar sentados. Juízes 17, 6. Juízes 17, 6. Amém, amados? Perdão. Juízes 17, 6. Amém? Cada qual fazia conforme achava melhor. Na verdade, esse texto, ele vai se repetir em várias partes do livro dos Juízes, falando que cada um fazia conforme era reto, conforme era melhor aos seus olhos. Cada um fazia o que bem parecia, o que bem entendia. Isto parece soar como comum nos nossos dias, né? Cada um fazer o que bem entende, o que bem quer. O livro de Josué, que estudamos, fala sobre a conquista das terras na localidade da Palestina que chamamos de Canaã, as terras dos cananeus. Josué, no livro de Josué, vamos encontrar conquista, a posse das terras. Mas quando nós vamos examinar o livro de Juízes, como vamos examinar nesta noite, nós vamos ver que nem todas as terras foram conquistadas, nem todas as partes dos territórios de Canaã ou da Palestina
foram conquistadas. Algumas tribos conquistaram algumas terras, outras deixaram de conquistar as demais terras, e os povos cananeus e outros vizinhos continuaram habitando junto com Israel. E hoje nós estaremos estudando e vendo como isso se desenrola no livro de Juízes e o que pode ser percebido para nós nesta noite, amém? Se entende, se estuda, se comunga que o livro de Juízes tem como autoria o próprio Samuel, o grande sacerdote, o grande juiz que foi sobre Israel e um grande profeta também. Se entende que ele foi o autor deste livro, apesar que alguns colocam em dúvida, mas a época que o livro de Juízes foi escrito foi justamente uma época que Samuel estava já exercendo o seu papel, o seu ofício como sacerdote, como juiz sobre Israel. É um livro maravilhoso, porém é um livro também que narra muitas questões tristes, dramáticas para os nossos tempos. De repente, eu e você que já lemos ou vamos ler o livro de Juízes, vamos perceber que algumas histórias são histórias de violências, histórias de decadência espiritual. Aí a pergunta que se faz é: o que este livro pode nos ensinar? O que os erros dos israelitas podem nos ensinar? Basta, em 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz que todas as coisas foram escritas para aviso nosso, para que não caiamos nos mesmos erros que os nossos irmãos caíram no passado, no Antigo Testamento. Muitas das vezes a gente diz que sábio é aquele que aprende com seus erros, mas na verdade o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele vê que o irmão caiu em determinada situação, ele fala: eu não posso cair no mesmo erro. Da mesma forma, o que está escrito no Antigo Testamento, especificamente no livro de Juízes, serve de aviso para nós. Olha, se nós irmos pelo mesmo caminho que Israel foi, nós vamos ter certas consequências. Se nós formos ler e meditar só em Juízes 2, vamos ver um retrato completo do que esse livro vai falar. Justamente da geração que se levantou logo após a morte de Josué, logo após a morte dos seus pais, daqueles que haviam saído do Egito, daqueles que haviam peregrinado no deserto. Essa geração que se levantou, diz o texto, que ela não conhecia o Senhor, nem os feitos a Israel que Deus fez. E essa geração começou a fazer o que bem parecia aos seus olhos. Com isto, começaram a ir após os Balaíns, os deuses dos cananeus. Começaram a fazer aquilo que desagradava ao Deus de Israel. E Deus permitia certas consequências, certos inimigos que vinham contra Israel para oprimir e tudo mais. E Deus levantava juízes, daí o nome Juízes para este livro. O fato de Deus levantar juízes, que na verdade são libertadores, líderes militares, líderes políticos, para libertar o povo devido a essa decadência espiritual, este livro vai ganhar o nome de Juízes, pessoas que vão estar à frente de Israel para libertar Israel da opressão do inimigo. Interessante que no livro de Juízes nós temos 13 juízes. No livro de Samuel, que são 1º e 2º Samuel, nós temos mais 4 juízes. Então será muito interessante a nossa reflexão. Espero poder nesta noite contribuir e mostrar aos irmãos. É igual o que está no slide. No livro de Josué, nós temos várias partes positivas ou pontos positivos. Já no livro de Juízes, partes negativas. No livro de Josué, conforme está no slide, nós temos a fé. No livro de Josué, fé. No livro de Juízes, nós temos a incredulidade. No livro de Josué, nós temos um povo que está guerreando para conquistar a terra, na direção de Deus. No livro de Juízes, nós temos um povo que deixa de tomar posse de toda a terra para se acomodar e para ficar na incredulidade com Deus. Olha que situação, que contraste que nós temos entre os dois livros. Ou seja, enquanto no livro de Josué nós temos um progresso, nós temos uma continuidade vitoriosa, no livro de Juízes nós temos um declínio. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos deixou um livro, a palavra de Deus, 66 livros, e não tem só registros positivos
só de vitórias, só de santidade. Não. Há também um registro das falhas humanas. Ele não omitiu nada. Se fosse eu e você talvez escrevendo um livro, nós íamos colocar só os pontos positivos para dar um toque de requinte no livro, para de repente, atrair mais publicidade, mas o nosso Deus não. Ele deixou tudo registrado. Então nós podemos sim também ler o livro de Juízes e meditar e aprender coisas profundas. Livro este que já foi usado também para fazer filmes e outras circunstâncias mais, como apresentação e efeito didático. Amém, irmãos? Então é um livro muito interessante para a nossa reflexão. No esboço, nós temos aí uma pequena divisão que dá para dividir o livro em 3 partes, que é o contexto do período Juízes, ok? Onde nós temos Deus levantando juízes, não é apenas o povo que levanta, é Deus que levanta. Interessante que vamos ver em vários casos do livro de Juízes, sobre os juízes, que Deus, ora ele diz que envia o seu Espírito para revestir o juiz, ora vai dizer que o Espírito vai se apossar do juiz, ou que Deus vai usar momentaneamente, mas vai se falar do Espírito do Senhor, vai se falar do Espírito de Deus. Nós entendemos pelo Novo Testamento que esse Espírito que se refere no livro de Juízes é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo já no Antigo Testamento, sendo aí revelado e operando. Muitos pensam que o Espírito Santo só opera, só se manifesta agora no Novo Testamento, mas não, amados, no Antigo vamos ver a atuação do Espírito Santo, diferentemente do Novo. No Novo ele está conosco até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja. No Antigo Testamento ele vinha, se manifestava, ele usava, seja o sacerdote, seja o juiz, seja o profeta, para um fim específico. Então, o Espírito de Deus, Deus já operava desde o Antigo Testamento, assim como ele levantou juízes nessa primeira divisão. Depois, na segunda divisão, nós temos as histórias. História dos juízes. Todos valentes? Todos exemplos de fé? Não. Alguns juízes são valentes de fato na fé. Alguns juízes são exemplos, e exemplos dignos de imitação, digamos. Outros juízes são de fé, mas são vacilantes. Igual o Gideão. Eu vou, mas o Senhor dá uma confirmação aí. Mas já temos outros juízes totalmente fracassados ou fracos na fé, que foram levantados ou suscitados de uma maneira repentina para resolver algo momentâneo, mas isso no período, no contexto aí, a história dos juízes. E por último, nós temos a apostasia. O que nós entendemos por apostasia? No se afastar da fé, fugir da fé original. E qual era a fé dos israelitas, dos judeus que estavam entrando na terra e tomando posse da terra de Canaã? Era a fé na lei mosaica, era a fé na lei de Deus dada por Moisés, lá na planície do Sinai. Eles estavam deixando aquilo que diz lá nos 10 mandamentos, no decálogo, que devemos adorar somente a Deus, que devemos não cobiçar o que é do próximo e tudo mais, e uma regra básica que não podia fugir dela, que era fugir da idolatria na terra de Canaã, junto dos cananeus. Eles estavam indo após a outros deuses. Isso tudo vai ser relatado no livro de Juízes. Qual a importância, amados, de dividir por período, para facilitar o entendimento? Então, quando for estudar, você também, você que já leu, amém, vai ler de novo, que bênção, divide lá o texto, o livro, que vai facilitar a sua leitura e também a sua compreensão do livro do Juízes, amém? Então, é um livro que pode ser compreendido. Na esfera de ação, nós temos aí aproximadamente 350, 450 anos, ok? Isso no período antes de Cristo, que vai desde a morte de Josué até o início da monarquia, através dos reis. Então, o período é justamente, conforme diz o texto que lemos em Josué 17:6, no período onde não havia reis sobre Israel. Havia reis nas nações vizinhas? Havia.
É tanto que o povo de Israel diz: ô Samuel, as nações vizinhas têm reis, nós não temos, nós também queremos um rei. Mas até que um rei fosse levantado sobre Israel, eles ficaram na liderança dos juízes, justamente por causa do quê? Da decadência espiritual. Se eles ficassem firmes na lei mosaica, eles não precisariam de juízes, porque Deus governava sobre Israel. É o que nós chamamos de teocracia, governo de Deus. Mas o povo olhava para os deuses cananeus, que tinha lá feito, de esculturas, de vários elementos materiais utilizados. E eles não podiam apalpar, assim como os cananeus apalpavam, tocavam nos seus deuses. Eles iam após os outros deuses. Então Deus levantava juízes. Ou seja, esse período aí, de 350 ou 450 anos, é o período que nós colocamos como um período onde se deu este livro histórico, que é o livro de Juízes. Interessante, amados, que ainda perceber nesse ponto aí, que nós vamos ver que é um período assim, que para alguns, matematicamente, parece que a data não bate. Por quê? Porque vai se falar de vários juízes, e vai se falar dos anos que cada juiz vai liderar sobre o povo. Só que nem todos os juízes lideraram sobre todo Israel, que nós chamamos de confederação das tribos, das 12 tribos de Israel. Vai ter juiz, um exemplo, que vai liderar só sobre a tribo de Benjamim. Nesse mesmo período, uma outra tribo de Judá, por exemplo, tem um outro juiz. Mas tem um período da história que um juiz vai liderar as 12 tribos de Israel. Porque em cada tribo havia o quê? Os chefes das tribos, havia os patriarcas que lideravam. Mas devido a uma decadência espiritual, era necessário alguém ser levantado, um juiz. Como eu já disse, não é alguém para julgar, como nós conhecemos nos dias de hoje. É alguém para liderar, é alguém para estar à frente. Amém, amados? Então é o que nós vamos ver nesse período aí escrito. E mais um destaque que eu quero reforçar aqui nessa noite, são esses povos, os cananeus, diversos povos. Lembrando que essa descendência que vai habitar na terra da Palestina, que vai se chamar Canaã, são os descendentes de Noé, através de Cã, ou Cão, que vai dominar essa terra. É uma terra muito fértil, que mana leite e mel. Lembrando que o povo de Israel havia saído da onde? Do deserto. E vai habitar onde? Numa terra frutífera, maravilhosa. Quando eles olham para os cananeus, com aquela terra maravilhosa, e dizendo que o Deus deles dava aquela agricultura maravilhosa, dava aquele ar de mana, leite e mel, aquela terra que eles desfrutavam, o que os israelitas, muitos deles pensaram? Então vamos adorar esses deuses. Porque se nós adorarmos esses deuses, conforme esses povos adoram, nós teremos uma agricultura maravilhosa. Nós teremos um plantio maravilhoso. Então, por isso, eles vão habitar junto com esse povo aí. Aí tem os deuses, vários deuses que eles adoravam, os cananeus. Só queremos destacar alguns aqui nessa noite, amém? Você pode, em um outro momento, pesquisar, e você vai encontrar diversos deuses dos cananeus. Um deles aí é Baal-zebub, Astarode e Moloque. Rapidamente, cada um deles aqui. Baal-zebub é o senhor das moscas. Um dos deuses dos cananeus. Justamente, que fala sobre aonde que os idólatras, os pagões, adoravam esse Deus aí, o Senhor das moscas, como se fosse um Deus que dava condições para que o povo ficasse livre das pragas e tudo mais. Parece um Deus que você e eu jamais seguiríamos nos dias de hoje. Como diz um grande professor de escola dominical, os deuses hoje são os mesmos, só mudaram os nomes, só mudaram a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Esse é um dos deuses dos cananeus. O outro deus é o Astarode. O que acontece? Esse Deus
era um Deus chamado Deus da fertilidade. É o Deus que dava, digamos, condições para que tudo pudesse crescer, nascer de uma forma maravilhosa. Pare e pense comigo. O israelita, o judeu, chegando numa terra que mana leite e mel, uma terra frutífera. E aí o cananeu diz, olha, a nossa terra é assim por causa desse Deus, do Astarote. Eles, fugindo da lei mosaica, diz, olha, eles parecem ter razão, porque a terra deles são maravilhosas. Isso tudo vai causar um problema para Israel, justamente porque, amados, porque a ordem de Deus a Moisés e também a Josué e a todo o povo é que deveria conquistar todas as terras, não deveria habitar com os cananeus. O fato deles habitar com os cananeus fez com que eles pudessem olhar para os deuses dos cananeus, inclusive esse aqui é Astarote, Deus da fertilidade, e fizesse com que eles quisessem adorar. Como se diz, né, no Novo Testamento, que as más companhias fazem o quê? Nós falamos, não tem nada a ver não. Eu vou habitar com ele, mas não tem nada a ver, porque eu que vou convencer a ele. Por que o pastor, muitas vezes, ele sabiamente ele diz, irmão, você vai casar? Casa com um crente. Casa com alguém que já é servo de Deus. Facilita a sua vida. Porque, de repente, você casa com alguém que não é crente, e a tendência é você se desviar, talvez. De repente, você pode ganhar ele para Jesus, maravilha, glória a Deus. Mas, se você não ganhar, vai ser mais um que vai estar longe dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes, o pastor diz, olha, não vai para tal lugar, não. Tal circunstância, não. Porque, de repente, vai te corromper você, e você fala, não, eu sou mais forte. Paulo vai dizer com toda a sabedoria, né? Aquele que está em pé, se cuide, para que não caia. Mais um Deus que eles vão se corromper. E um outro Deus aí é o Moloque, justamente aquele que queria e requeria, segundo se entendia, atos sexuais, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Um Deus com corpo humano, mas com cabeça de boi, ou cabeça de leão. Interessante que, para esse Deus aí, tinha que fazer sacrifício de criança, de vida humana. Aí você diz, que absurdo, irmão. Pegar uma criancinha e colocar lá no braço desse Deus, que quando o fogo é aceso, essa criança é recebida como sacrifício. Só que para eles, os pagãos, no entendimento deles, aquilo agradava ao Deus, e com isso a terra era abençoada. O que eles queriam, eles conquistavam através de agradar o rei. Ou seja, eles tinham vários deuses pagãos. Na medida da necessidade, eles adoravam ou faziam sacrifício, este ou aquele Deus, para ter o que eles queriam em sua terra, a terra de Canaã. Olha que situação. Muitas das vezes a criança, ela era até enterrada, tudo pelo sacrifício. Qual é a questão aqui, amados? Qual é a importância de mostrarmos esses deuses? Que o povo andava de acordo se acreditava que o Deus queria que andasse. Cada vez que Israel ia após outros deuses, os Balaíns, os Astarote, Anatote, qualquer outro deus, cada momento desse que eles iam, eles se desviavam, não só na adoração, mas no modo de vida. Esses deuses pagãos, faziam com que o povo perdesse o senso do que era o amor verdadeiro entre família, entre pessoas, o respeito entre pessoas. A violência tomava conta, a família era desfeita. Não era à toa, não era apenas por acaso que Deus dizia para não adorar outros deuses. Daí que nós falamos, o perigo que tem. Quando nós mudamos uma certa ideia dentro de nós, de repente todo o nosso comportamento vai mudar com isso. Se eu digo, por exemplo, que tudo é pecado, eu começo a olhar para uma situação e outra e ver pecado em tudo. Você é uma pessoa até radical.
Se eu digo agora que nada é pecado, então eu vou fazer de tudo nessa vida e não há quem vai me dizer o contrário. Então esse povo que estava junto de Israel em Canaã, muitas das vezes fez com que Israel se corrompesse, fez com que Israel adorasse outros deuses, e isso com certeza aborrecia, desagradava ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, e Deus enviava o que sobre o povo? Punição, consequência devido à adoração a outros deuses. Isso acontecia sempre em Israel. Amados, olha que nós temos aí também 7 períodos de apostasia, 7 períodos de servidão a outras nações, 7 livramentos que deu Deus ao povo. Temos aí líderes que Deus usou. Olha, por exemplo, Eude, um dos juízes, que foi um assassino canhoto. Ele usou de uma estratégia, digamos, não muito convencional, não muito ética, para ganhar uma guerra. Ele viu que não poderia lutar de igual para igual. Ele pensou, olha, eu vou criar uma situação que eu vou conversar com o monarca, com o rei inimigo, e ele vai achar que eu não estou desarmado, mas como eu sou canhoto, e os guardas não me revistaram nessa parte, porque eles entendem que é na mão direita e não canhoto, eu vou aproveitar e vou vencer. E foi e matou o monarca, o inimigo de Israel, e chamou o povo e ganhou a guerra. Aí alguém diz, mas Deus concordou com isso? Não, mas uma coisa é Deus dar o livramento ao povo da opressão do inimigo, e outra coisa é a estratégia que se usa. Ok? Nós vamos ver vários casos dos juízes, uns agindo conforme, sim, a orientação de Deus, isto é louvável, e outros juízes que deram a libertação ao povo da escravidão, ou da opressão dos inimigos, de uma maneira não muito correta, que nós chamaríamos de uma maneira não cristã, ou não que agradava na lei de Deus. Vários juízes, Débora, Gideão, Zangar, Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão, vários juízes. Por exemplo, Sansão. Sansão, qual era a ordem dele? Podia raspar o cabelo, cortar o cabelo? Não. Nazireu. Eu teria um problema com isso, né? Porque caiu naturalmente, então... Mas Sansão não poderia cortar, a força dele estava ali, não poderia revelar aquele segredo. Por causa, né, da sedução, de se levar por uma mulher que não era, né, correto casar com ela. Ele faz o quê? Ele fala, ele revela o seu segredo. Mas foi um grande juiz. Gideão, como nós já falamos, ele foi um líder valente, mas ao mesmo tempo vacilante. Por quê? Antes, na sua casa, havia adoração a Baal. Quando Deus o chama para libertar o povo, uma das coisas que ele tinha que fazer e fez, foi derrubar os postes ídolos a Baal. E daí ele ganhou o nome de Jerubaal, aquele que é contra Baal. No início foi uma vitória. Foi com 32 mil que ele ganhou a batalha. Só os 300, né? Os 300 de Gideão, os 300 sábios que não recuaram, os 300 que passaram no critério de Deus. Isso demonstra que Deus precisa de uma grande multidão para vencer, que Deus precisa de alguém muito sábio para vencer? Não. Nos Juízes está revelado, demonstrado que Deus ele usa os pequenos, Deus usa aqueles que de repente não têm aparência, que vão vencer ou podem vencer, para dar libertação ao seu povo. Contos que já deixaram de ganhar uma grande vitória de Deus, porque ele olha para a aparência e diz assim, aquele de lá não tem nada para me oferecer. E é dele que Deus tem preparado algo para a sua vida. Então esses juízes vão ser levantados por Deus, vão receber a autoridade e o poder através do Espírito, para liderar, para libertar o povo de várias opressões e tudo mais. Amados, olha só que nós temos aí. Vários ciclos, ok? O que acontecia? O povo se levantava, amém? O povo estava de pé, vitorioso, liberto dos inimigos, mas o povo desobedecia a Deus. Entrava pelo caminho da desobediência.
Em consequência, vinham as dificuldades, o sofrimento. E o povo, vendo a situação, percebendo a situação, se arrependia. E depois do arrependimento, vinha o livramento. Deus levantava um juiz para dar o livramento ao povo. E o povo, muito bem, feliz, tranquilo, novamente. O povo novamente se esquecia de Deus. Aí vale lembrar as palavras do sábio Salomão, né? Mais vale os dias de luto do que os dias de festa. Porque nos dias de luto a gente para refletir, para meditar, para ponderar as situações. Mas no dia de festa, lembra aquele irmãozinho? Que ele estava a pé sem carro? Ele orava: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro que eu vou fazer a tua obra. Eu vou evangelizar. Eu vou ajudar o irmão, ajudar a irmã. Aí depois, se Deus dá o carro, ele vai para o shopping. Vai viajar. Ele esquece da promessa. Deus, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou ajudar na igreja. Eu vou ajudar em missões. Aí Deus aumenta. Dá um salário melhor para o irmão. O irmão fala: não, agora eu tenho que comprar um presente novo, um presente bom para o meu filho. Tem que levar minha esposa, tem que agradar ela, tem que levar ela para o shopping. Tem que viajar. Não que isso é pecado, amados. Mas o que mostra muitas das vezes, o que está aqui nesse livro dos Juízes, que quando o povo estava bem, muitas das vezes ele esquecia, o povo esquecia de Deus. Ou seja, acontecia a apostasia. Depois da apostasia vinha o que, amados? Punição. Deus entregava o povo de Israel na mão dos inimigos, na mão das nações vizinhas. Aí eu pergunto: Deus é um Deus de amor? Mas Ele também é um Deus de justiça. Como Deus de justiça, nós não podemos fazer o quê? Obedecer aqui e daqui a pouco desobedecer. No livro dos Juízes nós vamos ver que o povo deveria obedecer como obedecia, mas não deveria se esquecer de Deus, como muitas das vezes se esqueceu. Por quê? Porque estava tudo bem. E os deuses estavam lá junto com eles, e eles adoravam outros deuses. Então, em várias etapas do livro de Juízes, nós vamos ver justamente isso, amados. O povo se levantando, mas novamente se apostatando da lei mosaica, da lei de Deus, do Deus verdadeiro, para adorar outros deuses, para seguir os seus rituais, as suas prostituições, e com isso vinha a punição e vinham as consequências sobre o povo de Israel. Amados, olha o que nós temos aí. O que o livro de Juízes revela? Justamente o quê? Foi falado aqui pelo nosso querido e amado Carlos aqui, que tudo aponta para quem? Para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é o cumprimento daquilo que aponta lá no Antigo Testamento. Fala de Jesus. Até no livro de Juízes nós vamos ver quem? O nosso Jesus. Ou seja, o verdadeiro juiz. O juiz que de fato liberta o povo, que julga com seriedade, que julga com retidão. Diferentemente dos juízes que estavam sobre Israel, Jesus é um justo juiz. Abimeleque, por exemplo, que foi levantado como juiz, ele libertou o povo. Segundo a história, vamos ver que ele oprimiu mais o povo. Em vez de libertar, ele oprimiu. E o povo se rebelou contra ele, e ele foi e puniu a cidade, a tribo de Siquém. Mas, de repente, o que ele não esperava, passando em um determinado lugar, uma mulher, de um alto de uma torre, ela joga lá de cima uma pedra de moinho, e cai na cabeça de Abimeleque, e ele morre. Um juiz que foi levantado, mas que não foi digno de imitação. Foi um juiz que oprimiu ao povo. Nós temos, por exemplo, Baraque, que era para ser um juiz para estar de frente do povo, libertando o povo, mas ele falou o seguinte: eu não vou para a guerra sozinho, não. Não vou mesmo. Estou aqui para julgar, para dar assistência ao povo, mas eu só vou subir a guerra se Débora for. Olha que interessante.
Cadê os homens corajosos, né? Eu vou, mas se minha esposa for. Ele é corajoso, desde que a esposa esteja junto. Se a esposa recuar, ele recua. Mulheres valorosas, nós temos no Novo Testamento, também temos no Antigo Testamento, conforme Débora. Só que tinha um detalhe, Baraque tinha razão. A luta era um pouco desigual. Conforme os estudiosos dizem, essa época, a época dos juízes, é uma época, a idade do ferro, onde que já tinha os cavalos, que poderiam vencer muito bem os cavalos dos inimigos. Só que ele esqueceu de uma coisa, quem dá verdadeiramente o livramento e a libertação ao povo de Israel, não era necessariamente o juiz, mas era o Deus que havia levantado o juiz para dar libertação ao povo. E o exército inimigo, o que acontece com o exército inimigo? Os cavalos deles, os carros deles, vão se atolar. Cícera vai fugir junto com o seu exército. Parece que ficou mais fácil de vencer a guerra. Deus levanta novamente alguém, aonde que Cícera falou o seguinte, eu vou descansar aqui, que é um povo que compartilha, né, que é amigo dos cananeus, então eu vou descansar aqui, tranquilamente. Só que ele não sabia que aonde ele estava se hospedando, descansando, era alguém que era simpatizante dos israelitas. Ele morreu. E Débora faz aquele cântico maravilhoso, que Deus dá a vitória ao seu povo sempre, e ela vai exaltar a Deus. Ela não vai tomar a glória para si, até porque não foi ela que foi lá e ficou a estaca sobre Cícero, foi uma outra pessoa, e ela vai atribuir a glória a Deus. Mas foi uma grande juíza, alguém que Deus levantou para dar libertação a Israel. Voltando aqui no caso de Sansão, por um momento ele vacilou. Ele era para guardar o povo, libertar o povo dos filisteus. Por um momento ele vacilou. Mas olha que interessante. Ele fala, Senhor, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei contra o Senhor. Mas dai-me novamente uma chance. Dai-me novamente a força. E ele vai vencer e vai derrubar as colunas e vai matar os filisteus. E se diz a história que ele matou mais na sua morte do que em vida. Será que ele foi para o céu? Não foi? Alguém diz, não, ele foi um suicida. Então ele não pode. Ele foi para o inferno. Outros dizem, não. Segundo a história, era um ato de heroísmo. Como um ato de heroísmo, ele não estava necessariamente se suicidando. Ele estava destruindo, ele estava vencendo o inimigo. E para vencer o inimigo, ele teve que se sacrificar para a vitória do povo. Amém? Cabe a cada um estudioso analisar se ele foi absorvido, se ele foi salvo ou não foi salvo. Mas foi um juiz que, de alguma forma, cumpriu o seu propósito, que era libertar o quê? O povo de Israel do seu inimigo, que era os filisteus. Então, vamos ver, amados, no livro de Juízes, que cada juiz que foi levantado teve que vencer uma nação inimiga, diferente. Amonitas, edomitas, cananeus, filisteus, vários diferentes. Mas em todas as épocas que o povo se arrependeu, o que aconteceu? Deus deu o livramento ao povo porque eles estavam buscando em Deus. Amado, olha aí no slide, por favor. Juízes, 13 juízes, vários. Sei que está um pouco difícil de ler, amém? Bimeleque, Jefté, Lom, Abidom, Sansão, vários juízes que foi levantados por Deus para livrar o povo de Israel. Olha só, a região de Israel, onde eles estavam habitando em Canaã. Em um lado temos vários juízes, em outro lado, outros juízes. Significando o quê? Que cada juiz estava em sua determinada terra, ou tribo, ou parte, liderando o povo. Alguns por pouco tempo, alguns por 20 anos, 40 anos, outros rápido a atuação deles. Quanto mais o juiz foi infiel, não fez de fato o que deveria ser feito, como poderia ser feito, a sua história é mais longa,
Já o juiz que foi mais bem sucedido, que teve uma história mais louvável, vamos ver que no livro de Juízes vai se destacar e vai se desenvolver uma história ainda maior. Amém, amados? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Ninguém foi arrebatado não, né? Maravilha. Então, vários inimigos vizinhos de Israel no Antigo Oriente, Oriente Médio. Amém? Olha só, que nós temos aí também a realidade do livro de Juízes. Cada qual fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Olha que interessante. Isso tem a ver com o que do nosso tempo? Relativismo. Cada um faz o que acha melhor. Meu amado, o que o Senhor acha correto é para o Senhor. Para mim, eu faço o que é correto para mim. Interessante que vamos ver que para louvar, servir a Deus, eu não posso necessariamente fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Já percebemos no livro de Juízes, que para agradar o Deus de Israel, tinha que andar conforme a lei mosaica. No Novo Testamento, para agradar ainda o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, nós temos que andar segundo a nossa vontade, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, o relativismo, na verdade, mais leva ao povo a se desviar da vontade de Deus do que agradar ao Senhor. Sansão foi atraído, conforme nós já dizemos aí, e por uma questão de prazer, deixou de focar naquilo que ele deveria fazer. É o que nós chamamos hoje de hedonismo, que alguns dizem assim: irmão, eu vou reunir aonde eu acho melhor, onde eu me sinto bem. Eu não faço ou não estarei em lugar nenhum onde eu me sinto mal, porque eu quero estar bem comigo mesmo e bem aonde eu quero estar, o tempo todo eu quero estar bem. Essa busca do prazer é tão grande, tão séria, que quando o pastor diz assim: irmão, esse caminho não é bom, necessário um conserto, necessário andar por aqui. Ele fala: então eu vou para outra igreja, porque eu quero fazer aquilo que me agrada. Essa busca do prazer é justamente o que aconteceu no livro dos Juízes também, em buscar aquilo que agradava a si, que era prazeroso para si, trouxe consequências muito sérias para Israel. Por último aí, nós temos um individualismo, aonde que vamos ver na história dos Juízes, alguém fazendo o que bem entendia para si, ou seja, não quero saber da tribo de Benjamim, de Judá, de Levi, não, quero saber da minha situação. Isso trouxe consequências muito sérias. Então, o relativismo, o hedonismo, o individualismo, que nós já encontramos no livro de Juízes, que está presente nos dias de hoje, isso tem sido muito ruim para a igreja de Deus no Novo Testamento. Amados, então temos Cristo, o nosso Jesus, no livro dos Juízes. Para finalizar o livro dos Juízes, vamos ver que Jesus, ele também se revela aí, como alguém que julga retamente, justamente. Amém? Essa situação da humanidade, muitas das vezes está firme com Deus, na comunhão com Deus, mas logo o povo vai para a rebelião, se humilha perante Deus, busca perdão, Deus perdoa e volta novamente à situação. Quantos de nós, ou vários dos nossos irmãos, que hoje são entre nós, um dia desviaram, voltaram para o caminho do Senhor, desviaram novamente? A pergunta é: quantas vezes vamos perdoar os nossos irmãos? Perdoar sempre, irmãos. Assim como o povo de Israel, Deus perdoou. O texto é bem claro quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus é um Deus bondoso, de misericórdia. Deus via que o povo se desviava, ia para um caminho errante, mas novamente Deus trazia o povo, perdoava o povo, levantava juiz para poder servir a Ele. Ou seja, olha as consequências de andar com outros deuses aí. Lições que este livro de Juízes deixa para nós, para podermos agora também meditar um pouco no livro de Ruth. Não devemos fazer o que achamos reto aos nossos olhos, mas sim buscar a vontade de Deus. Fazer concessões, só isso não tem problema não. Eu tenho que observar os grandes pecados, os pequenos pecados Deus perdoa. Pecadinho,
tem nada de errado. O problema é os pecadãos, grandes pecados. Como se existisse pecadinhos e pecadãos. E isso trouxe consequências. Fazer concessões é muito ruim. Também é a lição que fica para nós, assim como no livro de Juízes. Deus usou pessoas que se consideravam pequenas, pessoas que de repente não poderiam dar a vitória a Israel. Hoje podemos entender que Deus também usa pessoas que aos olhos humanos não parecem ser grandes pessoas. Amém, amados? Então esse livro de Juízes vai nos mostrar que o povo, perdendo o foco da lei de Deus, foram atrás dos outros deuses, pecaram, Deus levantou juízes. No final do livro, vemos que o povo ainda se desviava da presença de Deus, mas estava se levantando como se levantou Samuel. Isso nós vamos estudar em uma outra época, em um outro dia, sobre Samuel, um grande juiz que fez toda a diferença sobre a vida de Israel. Amém? Agora, amados, o livro de Ruth, um grande livro também, que se dá também no período dos juízes, mas especificamente esse se entende na época de Sansão. Interessante que essa história linda e maravilhosa que é o livro de Ruth, ela entra em conflito com a história triste e lamentável que está em Juízes. Enquanto em Juízes vemos uma decadência do povo de Deus, no livro de Ruth nós vamos encontrar alguém que era pagã, gentia, agradando o nome de Deus. Também se atribui, segundo a tradição judaica, a Samuel a autoria deste livro, que vai de Belém a Judá. O que acontece? Nós temos esse contexto histórico aí, esse contexto geográfico. Noemi, seu esposo, que estavam em Belém, vão para Moabe. Só que depois eles vão retornar, não todos, lógico, vão retornar para a sua terra. É uma história muito linda, amados, quando vemos a história de Ruth, que vai tratar de um amor até mesmo de Deus. Uma história que vai mostrar que Deus, Ele queria salvar, já no Antigo Testamento, os gentios, os estrangeiros, povos que estavam fora de Israel. Uma história linda e maravilhosa, que muitas das vezes, quando alguém vai casar, lá no seu convite de casamento coloca: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Uma história linda e maravilhosa, mas muitas das vezes nós não meditamos em o contexto. Então o propósito deste livro é mostrar também que no período dos juízes, aí da escravidão, período das trevas, há uma história linda, e essa história linda é de alguém que vai entrar para a genealogia de Jesus. Interessante que, por costume judaico, na genealogia, geralmente se aparecia o nome do homem, e não da mulher. Mas na genealogia de Jesus, tem duas mulheres. Quem sabe? Raabe e Ruth. Eram israelitas? Não. Duas estrangeiras. Duas fora. Mas que se converteram. Que entraram para a história de Israel, para a história de Davi, para a história de Jesus. Olha que interessante. Deus pega alguém lá de fora que nós não damos valor, que nós não valorizamos, e Ele traz, Ele muda a história e coloca na história do seu povo. Quantos que entraram para a história de Deus? Olha que bênção. Então este livro vai tratar da história maravilhosa que é a história de Ruth. Temos aí a divisão, um esboço do livro de Ruth, esse livro tão maravilhoso que fala sobre a morte de Elimeleque e seus dois filhos, quando eles estavam lá na terra de Moabe. Nós vemos que Noemi, ela diz: olha, eu vou voltar, conforme está aí nos capítulos, eu vou voltar para a minha terra. As duas noras voltaram? Não. Só Ruth que falou: olha, eu quero voltar contigo, eu quero servir ao seu Deus. E ela era moabita. Lembrando que os moabitas eram descendentes de Ló com a sua filha, que foram habitar na região da Transjordânia, os moabitas.
Povo que foi até amaldiçoado, conforme vamos ver na lei de Deus em Deuteronômio. Só que essa mulher, mesmo tendo uma maldição sobre o seu povo, devido ao incesto, né, aquilo que a filha dela fez, a filha de Ló fez, ela escapou da maldição quando ela decidiu se converter ao Deus de Israel. O que isso nos mostra? Que a verdadeira quebra de maldição, amados, não é aquela que se faz com descarrego, com sal doce e tudo mais. A verdadeira quebra de maldição é quando nós dizemos: Senhor, perdoe os meus pecados, eu estou na sua presença, já neste momento, toda maldição contra nós, ela é lançada por terra. O livro de Provérbios é bem claro quando diz que na casa dos justos habita a bênção do Senhor, e não a maldição. Na minha casa habita a bênção de Deus, amém? E a sua? Feliz é a nação, feliz é a família que tem Deus. Então ela, ao querer seguir o Deus de Noemi, o Deus de Israel, ela vai com isso quebrar a maldição que estava também sobre ela, pois ela vai seguir a sua sogra, ok? Ela resolve ficar. Alguns dizem, né? Eu quero distância da minha sogra. O Ruth foi sábio. Eu não quero ficar longe da minha sogra, não. Eu quero ir com ela. Ela sabe o que fala. Ela sabe o que pensa. O Deus dela é verdadeiro. Interessante que vemos que no livro de Juízes, o povo deixava o Deus verdadeiro para ir atrás dos deuses pagãos, dos balaíns. Vamos ver que Noemi e seu esposo, seus filhos, vão para a terra dos moabitas, só que eles resolvem voltar. Olha que diferença do povo de Israel. Resolvem voltar. E para Deus é louvável quando o seu povo diz: olha, eu errei, eu pequei, mas eu quero voltar, eu quero retornar para a casa de Deus, eu quero retornar da onde eu nunca devia ter saído. Que história linda que é o livro de Ruth. Então, temos a história entre Belém e Moabe, essa história onde vai envolver o livro de Ruth, a história de Ruth e sua esposa aí. Olha que interessante, amados. Personagens principais: Elimeleque e Noemi, seus filhos Malom, Quilom. Aí temos também, do outro lado, Noemi e Ruth, ok? Que as duas vão, de repente, de uma certa forma, tomar conta da história do livro de Ruth. E temos Boaz, o resgatador, ok? O que é o resgatador, amados? Segundo a lei do levirato, conforme Levítico 25 e Deuteronômio 25, nós vamos entender que a lei do levirato é quando o parente mais próximo, ele resolvia comprar a terra, até mesmo dar continuidade à linhagem do seu parente. Para que o seu parente não viesse cair no esquecimento, o parente mais próximo casava com a viúva para dar continuidade. Mas lá em Moabe, não tinha como fazer isso. Quando eles retornam para a terra de Belém, nós vamos encontrar essa história linda, que Boaz vai achar graça em Ruth e vai aceitar ser o resgatador, e para ser resgatador, tinha que ter condições financeiras para comprar, dar liberdade, fazer o que for necessário. E aí vemos que Boaz e Ruth vão dar a luz a quem? Obed. Depois temos Jessé. Depois temos Davi. E a genealogia segue até chegar a Jesus. Mostrando que o Deus de Israel, que havia criado os céus e a terra, estava ainda no controle de Israel, mesmo Israel tendo pecado várias vezes, na decadência espiritual por causa dos cananeus, dos deuses pagãos. Então Deus levanta Boaz, Deus levanta Ruth, para aí dar continuidade à genealogia, ok? Amados, então temos aí também a definição dos nomes. Elimeleque, o meu Deus é Malom, Quilom, morte. Aí mulheres, Noemi, agradável. Depois, quando ela retorna para a sua terra, ela não quer mais o nome de Noemi. Devido à tristeza que ela conseguiu lá na terra de Moabe, ela volta para a sua terra e diz: olha, eu quero que me chame agora de Mara, amarga, porque perdi meu esposo, perdi os meus filhos.
Só que Orfa é a teimosa, né? A nora teimosa que não quis voltar, preferiu ficar em Moabe. Já Ruth, a chamada de amiga, símbolo de amizade, ela diz: olha, Noemi, eu e você estamos sozinhas, mas eu vou estar contigo. Quando nossos esposos, os cônjuges estavam aqui, a gente estava junto. Agora que a situação apertou e está difícil, nós estamos juntos. Daí vem a recomendação de Paulo, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É muito fácil. Quando o irmão diz: olha, vem na minha casa, vamos agora comer aquele churrasco e abençoar. Mas é bem difícil quando o irmão diz: olha, na minha casa não tem churrasco. É motivo de chorar. O irmão diz: ah, não, hoje não dá para mim não, irmão, eu estou cansado, tem uma tarefa, tem um compromisso. A recomendação bíblica é essa, é fazer igual Ruth, é ficar, é estar junto, é dar forças, porque no momento anterior, no momento de alegria, estavam todos juntos, porque agora, no momento da dificuldade, não está junto também, amém? Então é necessário observar esse ponto aí. Aí já vemos desde já, amados, Cristo também no livro de Ruth. Olha que interessante, Boaz é o parente mais próximo, o que vai resgatar a Ruth, tipificando quem? O nosso Cristo, o resgatador, aquele que estava no céu, mas se encarnou, se esvaziou-se a si mesmo, tornando o nosso parente mais próximo. E ele nos comprou, não foi com dinheiro, não foi com pedras, algo que perece, não, foi com seu precioso sangue. Olha que interessante. Essa história linda de amor entre Boaz e Ruth vai tipificar o que Cristo faria no Novo Testamento, que ele ia resgatar, que ele ia redimir o seu povo, ou seja, ia tirar o seu povo da escravidão, ia tirar o seu povo de uma situação lamentável. É igual o caso de Ruth. Se ninguém viesse resgatar ela, ela ia ficar sozinha naquela situação lamentável. Mas Deus havia preparado alguém para poder resgatar Ruth. Interessante que ela vai dar continuidade, como já falamos, e vai entrar para a genealogia de Jesus, porque ela foi comprada por alguém. Isso já mostra justamente o que nós vemos no livro de Juízes e de Ruth. No livro de Juízes temos uma decadência espiritual, mas no livro de Ruth nós temos alguém que quis seguir o verdadeiro Deus. No livro de Ruth nós temos alguém que cai, que perece, que se perde, mas no livro de Ruth nós temos alguém que se levanta, temos alguém que é resgatado. São dois livros maravilhosos, que valem ser lidos e relidos, porque tem histórias lindas e maravilhosas para se aprender, amém? E essa história dos juízes, período dos juízes, vai continuar também no livro de Samuel, como já falamos. Que Deus abençoe, amados. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pela confiança e também pela bondade dos irmãos em nos ouvir, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, né? Maravilhoso nós aprendemos a palavra do Senhor, né, irmãos? Eu creio que os irmãos foram muito abençoados com essa palestra, amém? Glória a Deus. Nós temos aqui muitos cultos, oferecimento de culto em ação de graça, né? Eu vou ler aqui alguns oferecimentos e também alguns avisos para nós encerrarmos, né, o culto nessa noite. Culto dos novos convertidos, toda quarta-feira, às 19h30, no salão de festa. Esse culto, eu estou sabendo que é uma bênção, aqui tem até 2 avisos, já vi 2 avisos aqui. E agora, né, os oferecimentos de culto em ação de graça. À medida que eu for lendo aqui, os irmãos venham aqui na frente, né, para nós orarmos. Wilder Clay e a família pedem oração por sua mãe, Sueli, que está internada há uma semana, né, com infecção. Vamos orar pela mãe, né, a Sueli. Ora, culto em ação de graça, pelo aniversário de Juliana,
ele escreve, né? Ela escreve: nosso tesouro, herança do Senhor. Quem oferece? Aline Arthur Magno. Pode vir aqui na frente. Culto em ação de graça pela passagem de mais um aniversário de matrimônio. Quem oferece é Carlos Alexandre e Cristiana. Aqui ele escreve: em meio à crise, o Senhor abriu uma porta de emprego para meu primo. É o Ralph, né, que agradece ao Senhor. Vem aqui na frente, Ralph. E aqui, irmãos, nós temos também um oferecimento aqui em ação de graça, né? O Nelson Moreira, ele oferece o culto em ação de graça, né? Pelo seu período que ele passou aqui no Projeto Vida, que Deus abençoe. Pastor, o senhor quer ler aqui a mensagem que ele escreveu aqui e também já orar pelo final aqui. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, justificando a minha ausência aqui no período do culto, estava numa reunião com a liderança da juventude geral e local. Eu, Neilson Moreira, ofereço a Deus este culto em ação de graça, por concluir no dia 19/2, 6 meses de tratamento do Projeto Vida. Quero agradecer ao pastor Eduardo e toda a equipe do projeto pelo carinho e atenção dispensada à minha pessoa, bem como a promotora que me trouxe para este projeto, está cuidando de mim com tanto carinho e dedicação. Peço à igreja que ore por mim, para que eu possa chegar aos 9 meses, concluir o tratamento, com maior êxito nesse processo de tratamento. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ajudando e contribuindo com o Projeto Vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, nós vamos encerrar. Só lembrando aos irmãos que domingo eu esqueci, deu um branco, irmãos. Sábado é a abertura do Congresso de Carnaval. Há 15 anos nós fazemos um grande congresso no Carnaval. E nós vamos começar aqui às 18h30 com um culto maravilhoso na presença do Senhor. O pastor Jean Max, do Rio de Janeiro, vai ser o preletor sábado e domingo. E segunda-feira, preste atenção, segunda-feira vai sair um ônibus aqui da porta da igreja para levar os nossos evangelistas, os verdinhos, que não têm carro, que não vão de carro. Vai sair um ônibus e os carros também, os irmãos que não sabem onde é. E nós vamos para Bela Aurora. Nós vamos fazer um grande culto na praça de Bela Aurora. Nós vamos ganhar almas para Jesus ali, irmãos. Jesus vai curar pessoas, vai ser uma bênção. E você não pode ficar de fora. Nós não vamos nos retirar. Nós vamos avançar em direção às almas perdidas. E pode ir na bênção, não tem perigo. Nós já fizemos o evento em cada lugar, irmão, que você nem imagina. E Deus sempre nos honrou ali. Amém? Então vai ser na segunda-feira. E na terça, pastor? Na terça, avisando que o ônibus vai sair daqui a partir das 14 horas. 14 horas o ônibus vai sair daqui. Quem vai de ônibus? 15 horas nós vamos nos reunir na praça para sair para evangelizar. Pegamos o mapa do bairro e cada equipe de cada congregação vai estar responsável por ruas, para evangelizar aquele lugar, para ninguém ficar batendo cabeça, ok? E à noite, na praça, um grande culto, já contratamos o trio elétrico, vai ser uma bênção, amém? Na terça, no mesmo horário, o ônibus saindo daqui, em direção ao Jockey de Itaparica, nós vamos inaugurar a nossa nova igreja com o culto na terça de carnaval, e nós vamos evangelizar Vila Guaranhuns, que é um lugar muito perigoso, que precisa de Jesus, Nova Itaparica e Jockey. Nós vamos invadir aquele lugar com os verdinhos. Inclusive, quem não tem a camisa ainda, chegaram as camisas. Inclusive para crianças de colo, bebê, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. Para todo mundo. E nós vamos estar evangelizando na terça-feira de carnaval, no mesmo horário. E o culto às 18h30, inaugurando a nova igreja, um galpão gigante que nós alugamos, porque o lugar que nós estamos não está comportando mais. E vai ser uma benção. Amém? Conto com todo mundo, orando e participando. Evangelismo está no DNA da ADNV, irmão. Está no nosso DNA. Está no sangue. A gente não fica escondido com medo do mundo, não.
O mundo jaz no maligno, mas Deus está conosco para nos dar a vitória. E eu conto com vocês, não só orando, mas participando, em nome de Jesus. Vamos orar por essas bênçãos que estão aqui. Parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe nosso irmão que recebeu a bênção também da porta de emprego, a todos. Cadê o abençoado? Isso, vem cá, meu jovem. Mais um pedido de oração. Vamos orar. Will de Clay, é o Clay, né, irmão? Família, pede oração por sua mãe Sueli, que está internada uma semana com infecção urinária. Vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, pelo ensino que foi liberado para o teu povo, pelo alimento espiritual que a tua igreja recebeu. A minha oração é que o Senhor possa fazer com que nós andemos em obediência à tua palavra. Nos ajude com a tua graça. Só o Espírito Santo do Senhor para nos fortalecer, para vivermos os teus planos, os teus projetos. Abençoe esses irmãos que estão cultuando em ação de graças, que estão aqui agradecendo ao Senhor. A gratidão está na vida dos nossos irmãos, e isso é maravilhoso. Abençoe também, ó Deus, a tua serva, que está internada, a irmã Sueli. Dê a vitória, Pai. Opera grandemente, que ela possa ter esse problema solucionado. Toda infecção, nós repreendemos em nome de Jesus. Também oramos pela irmã Julie, que passou por uma operação, que o Senhor esteja dando uma plena recuperação e seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Só dar uma orientação. Quem não veio domingo e não assistiu em casa o primeiro culto pela internet, assista. Tivemos 5 conversões de uma criança pregando a palavra, as crianças louvando, uma coisa linda. Assista, vai ser uma bênção. Amém? Dê uma olhadinha lá que vale a pena. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam: amém. Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.